Noite. Vamos para a nossa parte 2 sobre as consequências da baixa autoestima. Ontem eu comecei falando nesse tema, vou completar com mais algumas situações hoje. Segunda e terça-feira eu vou falar sobre os benefícios de se elevar a autoestima, de ter uma autoestima elevada e como fazer para poder dar uma melhorada na autoestima. Ontem, na live de ontem, eu comecei falando um pouquinho da minha história, eu comecei falando sobre o que é a autoestima. Eu falei também sobre como a autoestima se forma. Então, quem não viu, na minha bio tem o vídeo. Tá no meu IGTV, tá na minha bio e tá no meu canal do YouTube, Marilda Iso. Então, tem 3 lugares para se ver o vídeo de ontem. Para até complementar o que eu vou falar hoje e para eu não me tornar repetitiva com aquilo que eu já falei ontem. Na live de ontem eu falei sobre 7 sinais da baixa autoestima. Eu falei sobre insegurança, dificuldades de se impor, a dificuldade de dizer não. Eu falei sobre perfeccionismo, ansiedade, depressão, compulsão, compras, compulsão por comida, compulsão por bebida, enfim, né? E falei sobre imagem corporal, sobre a não aceitação da imagem corporal. Na live de hoje, eu vou falar mais 7 sinais da baixa autoestima. 7 consequências que podem acometer uma pessoa que tem a autoestima baixa. Lembrando que eu vou lançar um livro, já está no forno, vamos dizer assim, e lá eu consegui detectar 37 sinais de baixa autoestima. Quando as pessoas têm baixa autoestima, elas podem desenvolver esses 37 sinais. A gente não tem tempo hábil para falar de todos eles. Então, ontem eu escolhi 7 e hoje eu vou falar de mais 7. Não que são 7 principais ou os melhores, os maiores, enfim. São 7 que eu acho que acometem mais determinadas mulheres. Primeiro deles de hoje, o hábito de se comparar. A pessoa que tem baixa autoestima, ela tem esse hábito de se comparar com outra pessoa. Sempre com pessoas do seu núcleo, ou do seu núcleo familiar, ou do seu núcleo de trabalho, vizinhos, amigos. Mas assim, a comparação é com pessoas próximas. Sempre com pessoas que, no caso a mulher, vamos colocar como um exemplo, uma mulher com baixa autoestima, para a gente ficar mais fácil o entendimento. Então, o que acontece? A mulher, ela sempre vai se comparar com pessoas próximas ao seu núcleo, ou familiar, ou do trabalho, ou amigos, ou vizinhos, etc. E também com pessoas que ela considera serem melhores em determinadas coisas. Às vezes mais bonitas, às vezes têm relacionamentos melhores, às vezes mulheres que estão em cargos superiores ao dela no trabalho, às vezes mulheres que ganham mais do que ela. Então, sempre a comparação é com outras pessoas, pode ser homens ou mulheres,
acima do seu patamar, do patamar aonde ela acha que ela se encontra. Lembrando que muitas vezes essa mulher que se compara com a outra, por ela ter autoestima baixa, ela também tem um complexo de inferioridade. Então, o seu patamar, o seu limiar sempre vai ser baixo em relação a outras pessoas, na cabeça dela, tá? A mulher sempre vai se comparar com alguém acima dela, porque na cabeça desta mulher com baixa autoestima, ela sente-se inferior a todo o seu núcleo com o qual ela se compara. Então, o hábito de se comparar com outras pessoas ou com outras mulheres é mais um sinal, mais uma consequência da baixa autoestima, de quem tem baixa autoestima. A segunda característica do dia de hoje é uma pessoa que vive em dívidas. E por quê? Porque como a gente está falando da mulher, tá? Como essa mulher, ela se compara com outras mulheres e normalmente com mulheres que na cabeça dela estão acima do seu patamar, ela vai fazer de tudo para chegar no patamar da mulher com quem ela está se comparando. E às vezes ela não ganha o tanto que a outra ganha. E aí essa mulher vive em dívidas para poder se equiparar a quem ela está se comparando. Então são mulheres que acabam gastando muito mais do que ganham, comprando coisas por impulso, que a gente falou ontem, né, dos distúrbios alimentares, da compulsão. Então, normalmente a mulher que se compara com a outra, ela tem a compulsão de comprar mais do que ela precisa, para poder, de certa forma, na cabeça dela, inconscientemente, se comparar, se equiparar com quem ela está se comparando. Então, a mulher com baixa autoestima tem essa característica de viver endividada, ou de estar fazendo empréstimos, ou de comprar mais, de gastar mais do que ganha, ou de comprar coisas de que ela não necessita, tá? Então, assim, ela está sempre com um passo na dívida. Se ela ganha, às vezes, recebe por algum trabalho, alguma coisa, ela dá um jeito, inconscientemente, de gastar aquilo que ela ganhou. Então, ela não poupa, ela não investe o seu dinheiro, né? Ela só pensa no ato de em se comparando com a outra, em subir o seu patamar. E nem que para isso ela precise se endividar. Então, muitas mulheres com baixa autoestima estão sempre na dívida. Esse é o segundo sinal do dia de hoje. Terceiro sinal, terceira consequência da baixa autoestima. Ela culpa os outros pelas coisas que acontecem com ela. São mulheres que se vitimizam. Ela nunca tem responsabilidade por nada. Ela não se responsabiliza, sabendo que tudo o que nos acontece, tudo que entra no nosso campo vibratório é da nossa responsabilidade. Mas esta mulher com baixa autoestima, ela sempre vai jogar para o outro a responsabilidade que é dela. Então, a culpa é do governo, que não faz isso ou que faz XYZ. A culpa é do trabalho, que ela não gosta, mas que ela tem que ajudar a sustentar a família, então ela tem que se sujeitar. A culpa é do chefe, que não sabe reconhecer o seu mérito. A culpa é do marido, que não coopera, que não colabora, que não a elogia com as coisas que ela faz. A culpa é dos filhos, que por que ela foi ter filhos. Então, assim, sempre alguma coisa que acontece com ela,
o culpado, o responsável é o que está fora dela, não é ela a responsável. Por quê? Porque essa mulher com baixa autoestima, ela já tem a inferioridade dentro dela. Então ela precisa inferiorizar o outro. Porque se ela não consegue se equiparar ao outro aqui em cima, ela vai se equiparar ao outro aqui embaixo. Tá? Então, eu vou responsabilizar o outro, assim eu jogo para o outro aquele meu sentimento de inferioridade e eu consigo ficar com ele em igual medida abaixo daquilo que eu poderia estar melhor. Então, quem tem baixa autoestima, um dos sinais é responsabilizar o outro pelas mazelas que acontecem com ela. E aí, vamos supor, essa mulher, a gente está falando de uma mulher hipotética, tá? Ela se compara lá com uma amiga, vamos dizer assim. E essa amiga é mais rica do que ela. Aí o que ela fala? E essa amiga, ela não sabe, essa amiga estuda muito, trabalha e papapá, mas para esta mulher com baixa autoestima, o que ela diz? A amiga teve sorte na vida, que ela não tem. E aí ela se vitimiza. Ai, coitada de mim, Deus não gosta de mim. E aí, então, mais uma coisa, né? A mulher, ela, além de responsabilizar o seu entorno, ela também responsabiliza Deus. Porque Deus me castigou, porque Deus não quis, porque Deus não fez, né? E aí, a outra amiga que está num patamar acima, aquela amiga teve sorte. Não é que ela trabalhou, que ela ficou horas estudando, que ela fez turno dobrado, seja o que for. Não, ela teve sorte. Então, a mulher com baixa autoestima, ela, além de responsabilizar os outros, ela culpa também. Ela culpa o entorno, Deus, a energia, seja o que for, como ela chama, e ela diz que sempre que os outros estão melhor do que ela, os outros ou tiveram sorte ou estão fazendo alguma coisa errada. Você viu fulana? Fulana tá rica. Ó, alguma coisa tá errada ali. Acho que estão fazendo alguma coisa. Ah, fulana deu sorte. Casou com um homem rico. Então, e assim, isso é muito comum. A gente escuta isso nas rodas de conhecidos, de amigos, seja de onde for. Sempre alguém fala algo parecido com isso. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo já ouviu alguém falar dessa maneira, tá? Então, assim, primeira de hoje, recapitulando aqui, hábito de se comparar. Segunda consequência, viver nas dívidas. Ela vive acima daquilo que ela pode, para poder se comparar com os outros. E ela, terceiro, culpa ou responsabiliza os outros e a Deus pela sua inferioridade, pelas coisas ruins que acontecem com ela. Então, ela não tira o traseiro do sofá para fazer acontecer na vida dela, mas ela responsabiliza e culpa o outro pela infelicidade dela. Então, ela não busca a felicidade, ela não faz por merecer a felicidade. Ela responsabiliza o outro porque ela não é feliz, ela se sente infeliz. Tá? Então, é importantíssima essa característica, né? Essa consequência da baixa autoestima. 4. A quarta consequência, ela magoa-se facilmente, ela se ofende facilmente. É aquela pessoa, e a gente está falando de uma mulher, né, hipotética, que qualquer coisa que acontece, ela acha que estão falando dela. E se alguém fala algo de uma forma mais áspera ou mais alta, enfim, ela vai se ofender, ela vai se magoar, e essa mágoa, ela guarda por muito tempo. Então, é uma pessoa que dificilmente pede perdão,
é uma pessoa que dificilmente aceita que errou e é uma pessoa que facilmente se magoa e se ofende com as coisas que os outros dizem. Então ela não gosta de ouvir crítica, ela não gosta de ouvir alguma verdade, né? Por exemplo, eu cortei o cabelo, vamos dizer, né? E eu vou perguntar lá para a pessoa, minha amiga, o que você achou do meu cabelo? E a amiga, ela, se é daquelas muito sincericidas, vai falar, olha, o seu fica melhor com o cabelo comprido, né? Eu acho que você não devia ter cortado, que você fez uma besteira. E aí, por uma coisa muito simples, essa mulher vai se sentir ofendida e magoada. Porque ela não vai conseguir entender que aquela é a opinião da amiga. Às vezes, por exemplo, nesse caso aí da mulher que corta o cabelo e vai perguntar para outra, às vezes ela gostou do corte curtinho, chanelzinho, seja lá o que for, e ela vai mostrar feliz. E aí a outra, que não gosta de cabelo curto, vai responder, olha, não gostei do seu cabelo, prefiro o seu cabelo comprido. Como essa pessoa que cortou não tem tanta autoestima assim, ela vai pegar para ela aquela resposta da amiga e vai se magoar e vai se ofender. E aí vai ficar numa decepção enorme até esse cabelo crescer de novo, né? Não vai se olhar no espelho de uma forma feliz como tinha se olhado quando cortou. E fora isso, esse é um exemplo bem banal, tá, gente? Assim, para deixar bem claro o que pode acontecer com a pessoa com baixa autoestima. Mas muitas vezes é uma conversa de família, é uma conversa de amigos, alguém faz uma brincadeira e a pessoa não gosta e ela acaba se ofendendo, acaba se magoando. E aquela mágoa ela vai carregando e fica ruminando por muito tempo. Que é um péssimo hábito a gente ruminar e ficar com a mágoa. Eu comentei ontem, na live de ontem, que eu tenho o meu grupo, né, do curso Lapidando Sua Autoestima, e numa das sessões, que são 8 sessões, uma vez por semana, numa das sessões a gente trabalha a mágoa e o perdão. E é uma sessão assim muito forte, porque mesmo que a pessoa, as mulheres que estão no grupo, elas não precisam me dizer a quem elas precisam perdoar, a quem está endereçado, né, esse perdão, quem as magoou. Não preciso saber disso, mas o fato de conduzir a sessão e depois elas conseguirem fazer o perdão é muito prazeroso, porque a gente vê que sai o semblante da pessoa, aquele semblante de rancor, de mágoa, que vai ficando. E muitas vezes a gente sabe que algumas doenças psicossomáticas aparecem pela falta do perdão, pelo ressentimento, pelo rancor, pela mágoa. Isso a medicina já tem comprovado, e a medicina chinesa, por exemplo, trabalha muito com isso também. A medicina psicossomática sabe que o corpo muitas vezes reflete aquilo que está na mente. Então, o sinal de baixa autoestima, o quarto, é esse: magoa-se facilmente e se ofende com muita rapidez. Vamos lá para o quinto sinal de baixa autoestima ou quinta consequência da baixa autoestima. E falando para você, tem a minha colinha, gente, porque como eu digo, eu faço live, mas eu estudo antes. Na live de ontem já falei sobre outros 7 sinais, outras 7 consequências da baixa autoestima. Hoje eu estou completando com mais 7. Segunda-feira e terça, aqui mesmo, a gente vai falar como é que a gente pode fazer para dar um basta, para melhorar a nossa autoestima. Quinto sinal, quinta característica, quinta consequência: a pessoa torna-se muito pessimista.
é aquela pessoa reclamona. De tudo ela reclama. Se tá sol escaldante, se tá chovendo muito, se o táxi atrasou, o Uber, se alguém fechou no sinal, seja o que for, a pessoa reclama demais. Ela reclama do trabalho, ela reclama da casa, ela reclama do relacionamento, ela reclama dos amigos, ela reclama dos familiares, ela reclama dela mesma, né? É aquela voz que fala assim, quer ver um exemplo? Um exemplo que eu fazia muito tempo atrás, eu atendia, sempre atendi crianças, né? E eu gostava de, em alguns casos, fazer a criança ganhar para eu poder trabalhar a autoestima da criança. E aí, quando eu perdia, eu falava, ai, a tia Marilda é burra mesmo. A palavra tem poder. Sempre eu falo isso. E aí são coisas que a gente não pode falar. Essas vozes internas que a gente reclama e que a gente fala da gente mesmo, indica a nossa baixa autoestima. E por que eu trabalho com autoestima? Porque lá atrás eu tive que me reinventar. Eu tive que melhorar. Eu jamais falaria do meu problema visual sem chorar. Quantas vezes, até em palestras, com centenas de pessoas, se eu falasse algo do meu problema visual, eu chorava, porque era a vítima, a coitada. Ai, por que Deus me fez assim? Então, e aí como é que eu fiz? A gente trabalha dentro, internamente, e aí eu tenho as ferramentas que eu usei em mim, né, e que aí eu desenvolvi, o Lapidando Sua Autoestima, para poder trabalhar com outras mulheres. Porque assim como eu consegui, eu tenho certeza, eu tenho visto pelos depoimentos aqui no meu Instagram, nos meus destaques do feed, tem lá depoimentos. Deem uma olhada. Tem vários depoimentos de pessoas que já passaram comigo e que, de certa forma, melhoraram o seu bem-estar consigo mesmas, né? A sua autoestima. Então, eu precisei, eu também, trabalhar em mim lá atrás para eu poder conseguir ajudar outras mulheres. Então, essa voz negativa, ela fica reverberando o dia inteiro aqui. Ou para falar coisas ruins para a gente mesma, ou para reclamar das coisas externas. Então, é aquela coisa que reclama do governo, reclama do médico, reclama das situações do supermercado, do preço, de tudo, absolutamente tudo. Tá? Então, é uma pessoa reclamona profissional. Então, mais uma característica, mais uma consequência de quem tem baixa autoestima. E por que eu estou trazendo isso? Para vocês irem percebendo se algo está em você, né? Como é que está a sua autoestima? Porque só quando a gente coloca luz no problema é que a gente consegue forças para sair dele. Na live de ontem, teve uma moça que me mandou mensagem no direct falando que ela não tinha imaginado que ela tinha pelo menos 2 das características que eu falei ontem. Por quê? Porque a pessoa vai vivendo, mas não tem a noção do que é aquilo que está acontecendo com ela, do porquê que aquilo está acontecendo com ela, né? E é como ela me falou, eu não vejo a hora de eu aprender como é que eu posso melhorar. Então, é por isso que eu estou fazendo, eu fiz a live de ontem, estou fazendo a de hoje, para trazer alguns sinais da baixa autoestima, as consequências de uma pessoa que tem baixa autoestima para a sua vida. Mais a sexta agora. Crenças de não merecimento. Crenças de não merecimento. Então, normalmente, quando a criança está sendo formada na sua autoestima,
ela faz determinadas coisas para que papai, mamãe, vovô, vovó, os cuidadores dela possam elogiar. Quando esses pais, né, esses familiares, esse núcleo negligencia ou não elogia, ela vai imaginando na cabecinha dela de que ela, mesmo fazendo tal coisa, não está merecendo o agrado daquelas pessoas. Então ela cresce com uma responsabilidade, vamos dizer assim, entre aspas, extra, de ter que fazer muito mais para ver se agrada o outro, para merecer o amor do outro. E aí, algumas mulheres se fixam em amizades tóxicas, né? Aquelas amizades que mais colocam ela para baixo do que a estimulam. Se fixam em, às vezes, em familiares abusivos, em relacionamentos abusivos de namoro ou de maridos, né? De companheirismo. E por quê? Porque elas acham, o complexo de inferioridade delas é tão grande, elas acreditam que o que elas merecem é aquela migalha que o outro está dando para ela. Como ela fez tanto quando criança, mas o seu núcleo familiar não retribuía aquilo que ela queria, ela pensa que ela precisa fazer mais. Então ela tem que agradar mais, ela precisa fazer o que o outro quer, o que o outro manda, né? Para eu ser aceita no meu núcleo, o adolescente passa muito por isso, né? Se você não fizer isso, a gente não vai aceitar você no grupo. E aí, quando o jovem, o adolescente, tem uma autoestima mais baixa, eu falei isso na segunda passada, na live com a Vilma, ele vai por caminhos, às vezes tortuosos, para poder se inserir naquele grupo, porque é o grupo aonde ele se encontrou. É um grupo que tem tanto quanto baixa autoestima quanto ele. Mas sempre tem alguém que é um pouco líder e aí ele quer que todos façam o que ele exige, o que o líder exige, para que se enquadrem no núcleo daqueles adolescentes. E quando a pessoa ela tem essa crença de não merecimento, o que é uma crença? Crença é tudo que a gente acredita como verdade. Se eu acredito como verdade que o céu é verde, o céu é verde. A minha crença é a de que o céu é verde. Então, crença é tudo o que você acredita como sendo verdade. Se você acredita que você não merece um relacionamento amoroso, efetivo, de companheirismo, que você não merece ganhar mais do que você ganha no seu trabalho, que você não merece uma boa casa, uma boa vida, enfim, você pegou isso para você como sendo verdadeiro. Porque a sua crença de merecimento é muito baixa. Então, essa é mais uma característica da baixa autoestima. E é muito frequente mulheres que querem agradar demais porque elas se agradam de menos. Eu agrado demais ao próximo, seja ele quem for, né? Porque eu me agrado de menos. Lembra que eu falei ontem da dificuldade de dizer não, da dificuldade de se impor? Porque quando você não diz o não para o outro, você diz não para você. Se eu falo para o outro não posso, eu estou dizendo sim para mim. Toda vez que a minha crença de não merecimento me leva a agradar ao outro e desagradar a mim, mais a minha baixa autoestima vai lá para o fundo. Então a gente precisa equilibrar aquilo que a gente pensa
Lembrando também que a autoestima, como eu falei ontem, é aquilo que a gente pensa da gente mesmo. São os sentimentos e os pensamentos que eu tenho em relação a mim. Você em relação a você. E aí, se você tem um pensamento ruim sobre você mesma, um sentimento ruim sobre você mesma, você vai precisar agradar ao outro para que o outro valide aquilo que você não está validando dentro de você. É complicado, mas assim, assiste de novo. Se você tiver dúvidas, ou me manda um direct, como essa moça me mandou ontem, né? Que aí eu posso te explicar se tiver mais alguma dúvida em relação a isso. Mas a crença do não merecimento é: eu não me amo, eu não me aceito, eu não me olho, eu não me acolho, e aí eu preciso que alguém faça isso por mim. Então, se eu tiver que me violentar para que o outro faça isso por mim, eu vou aceitar a migalha que o outro me dá, porque aí ele está validando aquilo que eu não consigo validar. Tá? E crença é tudo aquilo que a gente assume como real, como verdade. Se eu acredito que eu não mereço, eu não mereço. Se eu acredito que eu posso, eu posso. Eu vou lá e eu faço, e eu mudo. Só que muitas vezes a mudança desse eu não mereço para eu posso, eu mereço, requer um trabalho. Por quê? Porque eu posso conscientemente falar, não, agora eu vou falar um monte de frases positivas, eu posso, eu consigo, eu mereço, e vou repetir, papapá, papapá. Mas no inconsciente, isso não está chegando no racional. Eu vou falar, eu mereço, eu posso, eu consigo, mas o meu inconsciente que aceita tudo está aceitando o meu sentimento. Eu falo, eu posso, eu mereço, mas aí acontece alguma coisa que eu olho e falo, ai, eu não vou conseguir, eu não mereço isso. E aí, pá, de novo, cai naquilo de novo de achar que a sua autoestima é muito baixa. Né, de saber que a autoestima continua baixa. Então é um processo, a mudança desse paradigma de achar que não é para ser. É um processo, tá? A última consequência de hoje, né, a característica da baixa autoestima é não reconhecer as suas pequenas vitórias. Por quê? Então, assim, no meu programa eu ensino as meninas, né? Vou deixar essa dica aqui. Reconheça as suas pequenas vitórias. Às vezes, algo simples, mas você precisa celebrar para ir mostrando para o seu inconsciente que você é capaz e que você merece. As pessoas passam a vida sem reconhecer aquilo que fizeram de bom para si mesmas. A gente tem a tendência de só olhar aquilo que a gente faz para o outro e esquece de olhar aquilo de bom que a gente faz para a gente mesmo. Por exemplo, você começou um hobby novo, ou uma atividade física que você não começava, você não fazia, celebre. Isso é uma pequena conquista. Você aprendeu uma nova língua, celebre. Você está pensando, sei lá, você comeu uma comida de que você não gostava, né? Você experimentou. Você continua não gostando da comida, tudo bem, mas você experimentou aquela comida. Então você já deu um passo para mostrar que você pode mudar. Então celebre. A pessoa com baixa autoestima não olha para as suas conquistas. Olha quanta coisa você já fez na vida. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar.
É banal? Não, não é banal. Eu sempre trabalhei com pessoas lá na minha formação de terapia ocupacional, pessoas com deficiência, que muitas vezes para falar levam muito tempo, para andar muito tempo, para aprender a comer sozinha, levam anos. Então, assim, quantas coisas maravilhosas você já conseguiu fazer na vida? A gente tem a tendência de achar que tudo é banal, né? Quando eu falei uma vez numa live, eu falei uma vez também, falei numa palestra, sempre eu falo, quando eu falo da gratidão nas minhas palestras, eu falo, agradeça até pelo chuveiro que você tem em casa. Aí uma pessoa, numa das palestras, falou assim, nossa, mas chuveiro todo mundo tem. Não, não tem. Não tem. Se a gente olhar que um quarto eu não sei a proporção, mas assim, a proporção de miseráveis no mundo, principalmente na África, é muito grande. As casas não têm chuveiro. Na minha casa tem, na sua tem, mas provavelmente você deve conhecer, mesmo aqui na cidade, ou nos arredores, ou nas favelas, tem casas que não tem chuveiro. As pessoas tomam banho de caneca. E você conseguiu comprar um chuveiro. E isso é uma conquista. A gente não olha para as pequenas conquistas, sejam elas as mais simples possíveis. E é tão importante a gente agradecer essas pequenas conquistas, porque cada vez que a gente agradece, a graça desce. Quanto mais você agradece, mais coisas você vai ter para agradecer. Vou deixar um exercício aqui para vocês. Aliás, esse exercício eu vou dar segunda-feira. Não vou deixar hoje, não. Vou dar segunda-feira para você chamar as amigas para a gente falar de como a gente pode começar a melhorar a nossa autoestima, tá? Do que se pode fazer, né? De como você pode começar a celebrar as pequenas coisas. Portanto, segunda-feira, papel e caneta junto na live para trabalhar. Por quê? Porque tudo é um processo. É mão na massa. Né? Quando eu faço a sessão do perdão com o meu grupo, é mão na massa. A pessoa precisa estar em presença para fazer. E aí, a segunda-feira, eu vou passar algumas dicas, algumas coisas para você poder visualizar como que você vai melhorar a sua autoestima. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Então, manda um aviãozinho para as amigas. Qualquer coisa depois que eu deixar essa live gravada, deixa seu comentário, se você gostou, se você tem dúvida, né? E o seu joinha. Assim, o Instagram, pra gente é importante. Eu estou me doando para vocês, é uma doação, né? Então eu espero a doação de vocês também. Tá bom? Até segunda. Muito obrigada pela companhia mais uma vez.